começar? Sim! Vamos começar, Bentuco? Sim, tá pronto? Para embarcar nessa próxima aventura. Vocês estão prontos? Sim. Então tá bom. Essa história que eu vou contar, como todas as outras histórias que eu contei até agora, são todas histórias da Bíblia. A vovó Heloísa chegou aí, são todas histórias da Bíblia. E são todas histórias que aconteceram de verdade, histórias incríveis, registradas nesse livro incrível que é a Bíblia. E a Bíblia tem um primeiro livro chamado Gênesis. E logo nesse primeiro livro acontecem coisas incríveis, impressionantes. Desde a criação do mundo, que a gente precisa marcar um horário para eu contar a história para vocês da criação do mundo, mas não é essa. Mas essa história que eu vou contar para vocês está no capítulo, depois o papai e a mamãe podem ler para vocês com mais detalhes ainda, em Gênesis capítulo 7, 8 e 9. 7, 8 e 9, que é a história de Noé. É a história de Noé, é uma história fascinante. Eu sei que a maioria já sabe que é dos bichinhos da arca, mas tem toda uma história por detrás e hoje a gente vai entender um pouco melhor essa aventura de Noé. A gente vai entender um pouco mais como que tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Acontecia que os homens estavam fazendo muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Deus tinha feito Adão, Eva, e aí eles tiveram filhos e tal. E Noé, ele é descendente de Sete, que é descendente de Adão e Eva, né? Dos filhos. Então, os capítulos anteriores vai falar quem nasceu, quem veio, até chegar Noé. E durante esse momento, desde a criação, que Deus fez Adão e Eva, os primeiros homens, né, que existiram, até chegar Adão, os homens começaram a fazer muita coisa feia, muita coisa errada. E Deus estava muito triste, falando, não meu Deus, né, que Deus não fala, não meu Deus, Deus fala, meu eu, será? Não sei. E aí ele falou, olha, os homens estão assim, fazendo tudo muito errado. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com tudo, eu vou deixar entrar água em tudo e vai acabar com tudo, porque esses homens estão fazendo tudo muito errado. Mas aí, de repente, Deus olhando no planeta Terra, ele viu um homem. Ele viu um homem e ele falou assim, meu Deus, esse homem, ele é justo. Ele é um homem bom, ele é íntegro, ele tem um bom coração. E aí Deus falou assim, eu vou separar esse homem com a família dele, com os filhos, com as esposas dos filhos, com os netinhos. E aí eu vou separar eles e eu vou acabar com todo o resto. Mas eu vou dar uma direção para esse homem. E aí Deus chegou para Noé, olha que loucura, deixa eu falar uma coisa para vocês, nunca, até então, tinha chovido, sabia que chuva não existia? Muito doido, né? Aí você pode estar se perguntando, tá, se chuva não existia, como que as plantinhas se alimentavam? Quem que regava as plantinhas? Quem que colocava água nas plantinhas? Como que os bichos e tal? Porque não tinha chuva. Aí, olha só como é que era. De madrugada. Peraí, Bente, eu vou explicar. Olha só, filho. Não tinha chuva ainda. Sabe como que Deus fazia para vir aguinha? De noite. Deus mandava como se fosse um orvalho. Sabe o sereninho, assim, o sereno? Serene. É sereno. Ai, não sei como é que chama. Aquela aguinha. Escrevem aí pra mim que eu esqueci. Me deu um branco. Não, é sereno, né? Acho que é. Que palavra estranha, sereno. É sereno. E aí Deus mandava aquela aguinha, aquele orvalhozinho assim,
E isso que molhava as plantas, isso que alimentava, e assim que as águas eram colhidas, não tinha tido chuva ainda. Então, Deus chegou para Noé e falou assim, ó, o seguinte, sereno, orvalho. Obrigado, pastor Eduardo. E ele lembrou aqui do Vlevers, porque uma vez eu falando com os jovens, eu falei do Vlevers. Ei, João! Tudo bem? João chegou. Que bom. Então, Deus chegou para Noé e falou assim, olha, vai chover. Noé olhou para Deus e falou, vai o quê? Vai chover muito, eu vou mandar muita chuva. Aí Noé falou, mas o que é isso? O que é chuva? Imagina Deus chegar para você hoje e falar assim, vai Vlevers. Você vai o quê? Porque Deus estava falando de uma coisa que ia acontecer que ele não sabia o que era. Então é a mesma coisa de Deus chegar pra gente hoje e falar assim, olha, é o seguinte, se prepara porque vai Vlevers. Vai o quê? Vai Vlevers, mas o que é Vlevers? Aí Deus vai explicar uma coisa que não existe. Quando Deus chegou para Noé, foi exatamente assim, porque não existia chuva. E aí Deus falou, olha, vai chover, e explicou o que é. Então eu preciso que você construa uma arca, e essa arca, ela é gigantesca. Ela é muito grande, Bento, muito grande. Pensa num barco muito, 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 muito grande. E sabe quantos andares? Andares que tem, ó, nossa casa tem um andar. Sabe quantos andares tinha a arca? 3 andares. 3 andares. Pensa, 3 andares. Uma construção muito grande, muito que ia demorar muito tempo. E Deus foi dando todas as medidas da... A Nina entrou, João, Pedro, beijo. E aí... Calma aí, vou chegar lá, calma. E aí essa arca, então, com 3 andares, pensa, 3 andares. E aí Deus falou assim, é o seguinte, eu vou te mandar todas as medidas, eu vou te mandar a madeira que precisa ser usada, eu vou te dar todas essas informações. E aí Noé, então, falou, tá bom. E Noé começou a construir essa coisa gigantesca. Imagina a arquitetura disso, muito louca para o tempo, para a época. Demoraram-se anos. E aí as pessoas chegavam e falavam assim, o que esse cara tá fazendo? Esse cara é muito louco. Aí ele falava assim, eu tô construindo a arca porque Deus falou que vai chover. É a mesma coisa hoje em dia dele falar, eu tô construindo a arca porque Deus falou que vai Vlevers. As pessoas, vai o quê? Vai Vlevers? Na época, vai chuva, porque chuva não existia. Ninguém sabia o que era chuva. E aí as pessoas achavam ele muito louco e falavam assim, meu Deus, acho que ele pirou. Ele tá fazendo uma coisa falando que vai cair a água do céu. Como vai cair a água do céu? Esse cara tá louco, isso não existe de cair a água do céu. Olha só quantos anos a gente vive, porque naquela época ainda os homens viviam anos e anos e anos e nunca tinha caído uma gota do céu de chuva. E aí ele começou a construir essa arca, e a arca de Noé. E aí essa arca ficou gigantesca, muito grande, 3 andares de arca. E aí Deus falou assim, agora eu quero que você começa a preparar os animais. E ele falou, eu quero que você comece então a chamar todos os tipos de aves, todos os tipos de aves que há no céu, de toda espécie. E começou a chamar para a arca. E começou a reunir alguns bichinhos até. Deus falou assim, olha, os que são mais limpinhos, vamos pegar 7 de cada. Os que são mais sujinhos, a gente vai pegar só o casalzinho. Então era muito bicho. Pensa, era muito bicho, tudo quanto era tipo de bicho. É muito louco isso. E como Deus, eu fico pensando, tá? Vou viajar um pouco. Olha,
As histórias que eu vou contando tem um pouco da Juliana junto, tá bom? Ela não tem aquela fidelidade que eu não tô lendo a Bíblia, eu tô contando. Então vamos viajar um pouco aqui, que é um pouco de viagem. Eu fico imaginando como Deus é o criador de todas as coisas, como ele que fez todos os bichos, como ele... Eu tenho certeza que Deus sabe se comunicar, obviamente, com a sua criatura. Então Deus começou a atrair todos esses bichos para estar ali junto na arca. Então eu acredito que Deus começou a chamar esses bichos, a atrair esses bichos a vir, porque Noé não teria capacidade. Fora que tem bichos que vivem num lugar, bichos que vivem no outro lugar, que têm habitats completamente diferentes. Eu já parei para pensar nisso, mas se o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, Ele pode fazer isso acontecer, né? E o mais incrível é que a arca... peraí, nós vamos chegar nessa parte, calma, não quero pular. Então, aí o que aconteceu? Olha só, aí, Bentico, senta ali para você ouvir bem. Aí começaram a vir os casaizinhos de animais, tal, e eles colocando... Tinha uma porta enorme, assim, Deus deu até a direção de como fazer essa porta para depois fechar essa porta gigantesca. E os bichos começaram a vir, os bichos começaram a bicharada e de repente chegaram toda a bicharada dentro dessa arca. Meu pai, imagina a loucura desse lugar com tudo que é tipo de bicho e animal. E aí, gente... Olha só, de repente, quando todos os animais estavam dentro da arca, Noé chama a sua família. O que começa? O que vocês acham que começa? O que começa? A chuva, começa a chover, começa flevers, começa aquela coisa que ninguém sabia o que era e de repente a chuva começa. Quando a chuva parar, fica o arco-íris. Esse é no final, calma aí, calma, segura aí, segura que você tá dando spoiler da história. E aí, começa a chover, e olha, o interessante... A arca foi construída numa terra firme. E a Bíblia fala ali em Gênesis, depois papai e mamãe leem para as crianças, capítulo 7, 8 e 9, para entender bem essa história. Ela é construída num lugar firme, mas começa a chover. E aí começa a chover sem parar, aquela chuva torrencial. E começa, e chuva, até que chega um momento que chove tanto que a água naquele lugar que a arca foi construída é invadido ali aquele lugar e aí a água entra, né, embaixo ali da arca e a arca sobe. E quando eles percebem, tudo se tornou água. 40 dias e 40 noites de chuva. E aí, de repente, a arca virou um super navio que boiava naquilo. E chuva sem parar. E muita água. E aí, depois de muito tempo, né, que ficou chovendo, Noé falou assim, começou a parar. A chuva foi parando. Aí Noé falou assim, meu Deus, como será que tá tudo lá fora? Será que tem algum lugar a seco? Porque a história diz que as águas cobriram as colinas, subiu muita água. Então, se as águas cobriram até as colinas, até as montanhas, tinha água em cima até a montanha. Imagina isso, que loucura! E aí... Ele falou assim, bom, eu vou mandar um pombinho, olha só, e vou ver se esse pombinho volta para cá ou se ele não volta. Se ele não voltar, é porque ele encontrou um lugar para pousar, um lugar firme para ele ficar.
e aí ele não vai voltar. E aí ele soltou esse pombo e de repente o pombinho volta. Aí ele fala, opa, ainda não tem lugar seco. Aí ele espera mais 7 dias e depois de 7 dias ele solta de novo o pombinho. E aí o pombinho volta com uma folhinha no bico. Aí ele fala assim, sinal que já tem árvore, já tem mato, já tem alguma arvorezinha que já não tá mais debaixo da água. Foi um sinal para ele. Ele falou, vou esperar mais um pouquinho. Aí ele espera mais 7 dias. E aí ele solta de novo o pombinho. E o pombinho não volta. Quando o pombinho não volta, ele fala assim, uau, se ele não voltou é porque a água já baixou e ele encontrou um lugar para ele ficar que ele não precisou mais voltar. Aí, isso foram 2 meses e 27 dias dentro dessa arca, nessa loucura toda, foi muito doido. E aí, gente, eles então resolvem ir para a terra e abrir a arca. Uau! E aí depois de toda essa aventura, eles abrem a arca de Noé e a bicharada começa a sair, a bicharada muito feliz, muito animada, e a família de Noé também, ufa, graças a Deus, que a gente tá salvo, que a gente tá aqui e que tá tudo bem. E aí vocês não sabem o que Deus faz. Deus olha para tudo aquilo e Deus fala assim, olha, eu não vou mais fazer isso de derramar água e acabar com todo mundo. Vamos fazer uma aliança aqui, eu vou fazer uma aliança. E aí Deus fala que não vai mais mandar tanta chuva ao ponto de acontecer um dilúvio. O nome desse acontecimento foi um dilúvio, quando a água toma conta de tudo. E Deus fala assim, olha, eu não vou mais fazer o dilúvio acontecer. E aí sabe o que Deus faz como um símbolo? E é a primeira vez na história do planeta Terra que isso acontece. Sabe o quê? O arco-íris! E aí Deus faz um arco-íris lindo no céu, um rainbow, todo colorido com todas as cores. E é o primeiro arco-íris que Deus faz. Então todas as vezes que a gente vê um arco-íris no céu, a gente tem que lembrar que o Senhor fez uma aliança com Adão de que ele jamais destruiria a terra com água e com dilúvio. E ele fez esse arco-íris lindo no céu, como tudo que Deus faz, é a coisa mais linda do mundo. Ele fez você do jeitinho que você é, esse jeito lindo que você tem. Ele fez todos os bichinhos, ele fez todas as plantas, ele fez todos os peixes do fundo do mar. Tudo que tem de lindo e maravilhoso foi Deus que fez. Isso não é demais, Bento? Não é muito boa essa história? É uma super aventura. A história de Noé era a história favorita da Ana. A gente ficava contando sobre o nome dos bichos, esses casaizinhos que entravam. Então você pode com o teu papai e com a tua mamãe viajar nessa história e começar a imaginar os bichos que vão entrar. Imagina todos aqueles bichos, todos os bichos que existem dentro da arca. É uma loucura, é muito doido. É muito doido. Essa acabou. Hoje acabou. E é isso, gente. Essa foi a história de Noé com a sua super aventura, que foi um homem. Olha só que coisa linda. Qual é a lição dessa história que a gente aprende? Olha só. Só um minutinho. Deixa a mamãe terminar aqui. Quero falar. Ah, o quê? Agora posso ir? Já vai. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Olha só, até me perdi aqui. Qual que é a lição que a gente tira dessa história? Olha só que coisa mais linda. Deus estava muito triste, não é?
com a atitude dos homens, com o comportamento dos homens, fazendo coisa feia, fazendo coisa errada. Mas de repente Deus olhou e encontrou um homem. E Deus fala que esse homem tinha um coração justo e íntegro. E Deus preservou, e Deus se agradou, e Deus preservou a raça humana, porque ele encontrou um coração bom, justo e íntegro. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte, que seria maravilhoso se Deus olhasse para o planeta Terra e ele encontrasse em mim e em você esse coração, um coração bondoso, falando assim, olha só, eu posso contar com você, olha só esse menino, essa menina, eles são tão obedientes, eu me agrado, eu me alegro porque eles obedecem, porque eles têm um coração bom, porque eles são bons. Isso é maravilhoso. Pensa que privilégio, que coisa deliciosa que foi Adão ter recebido essa missão. E é assim com a gente, Deus olha pra gente, se ele encontrar na gente um coração bom, justo, que faz as coisas certinhas, que obedece a ele, ele vai colocar a gente numa grande aventura, numa grande missão. Ele vai nos designar para coisas incríveis, milagres e coisas muito grandiosas vão acontecer com aqueles que Deus olha e fala assim, olha, esse daqui é o meu filhão que eu posso contar, minha filhona que eu posso contar. Então o segredo é obedecer ao Senhor, é fazer as coisas certas, porque aí a gente vai muito longe e a gente vai viver coisas incríveis, tá bom? Um beijo no coração de cada um, a gente se encontra sexta, né? Sexta-feira a gente se encontra. Olha, a tia Sandra escreveu aqui, obedecer é uma prova de amor. E é verdade, obedecer é uma prova de amor. Se a gente diz que ama, a gente obedece. A gente obedece porque a gente confia nesse amor. A gente acredita nesse amor, não é? Então vamos continuar obedecendo o Papai do Céu, obedecendo o papai, obedecendo a mamãe, porque eles nos amam e nos amam de verdade. Beijo no coração de vocês. Até!